Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João. Capítulo 15. João capítulo 15, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não poderão dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes concedia. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Amém, glória a Deus. Se os irmãos perceberam nesse capítulo, a palavra permanecer, ela aparece várias vezes. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre permanecer. Eu acredito aqui que todo mundo que está aqui, talvez não tenha uma vida de, eu ganhei muitas almas e não sei o quê, eu já preguei em tantos lugares. Mas o desejo de todo mundo aqui, eu acredito que seja dar frutos. Amém, meus irmãos? Eu acredito que todo mundo que está aqui tem um desejo no coração de dar frutos. E esse não é somente o nosso desejo, né? É o desejo do nosso Deus. Ele quer que todos nós venhamos a dar frutos para glorificar o nome dele, para que o mundo ele venha conhecer o nosso Senhor, para que o mundo saiba que nós somos discípulos de Cristo. E permanecer no Senhor, o que significa permanecer no Senhor? Será que Deus ele só quer que a gente venha nos cultos de domingo? Eu vou permanecer cristão, eu vou permanecer vindo na igreja, eu vou permanecer seguindo a turma. Não, nosso Deus, desde o princípio, Ele quer algo muito mais profundo conosco. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer se fazer família conosco. E mais do que nós sermos filhos dele, nós somos a noiva de Jesus Cristo, né? Assim como em Gênesis
o mundo ele começa com um casamento, ele vai terminar com um casamento também. Um dia todos nós vamos casar. Pode ser que alguns não casem aqui na terra, mas vão casar um dia, meus irmãos. Pode ficar tranquilo, que com Jesus a gente vai casar. Amém? Desde o princípio, quando Deus ele criou o ser humano, quando ele criou o mundo, e eles decidiram que, ele já tinha decidido, né, criar o ser humano, a palavra de Deus vai falar que ele e o Espírito Santo e Jesus, eles decidiram nos criar em comunhão. Eles nos amaram primeiro. Eles já nos amaram. Sabe, eu tinha uma questão na minha cabeça. Por que Deus, ele nos criou, sendo que ele sabia que a gente ia pecar? E a resposta é: nosso Deus, ele nos amou primeiro. Quando ele planejou, mesmo sabendo que a gente ia falhar, não tinha outra, ele nos amou. Ele nos amou. E quando ele criou o ser humano e a gente se afastou de Deus, a gente era assim com Deus, e a gente se afastou de Deus. Jesus, ele sabia que a gente ia pecar, e ele sabia, porque ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, que ele ia ter que morrer, para que existisse uma ponte. Não sei se os irmãos conseguem compreender. Aqui é a gente, aqui é Deus, e a gente era assim com Deus. Só que por causa do pecado, dos nossos erros, nós se afastamos de Deus, porque o nosso Deus, ele é santo, ele é puro, ele não pode se misturar com o pecado. Mas ele nos ama tanto, ele nos amou tanto, que ele enviou o seu filho. Jesus, ele já sabia desde o começo que ele ia ter que morrer por nós. E ele é essa ponte, ele é o caminho, ele é a porta, ele é o pão, ele é a água que nos liga de volta para Deus. E Deus, ele quer isso de nós, ele quer que a gente venha se relacionar com ele desde sempre. Ele quer se relacionar conosco. Ele envia Jesus para que isso possa ser acessível a nós. O véu, ele foi rasgado para que a gente possa todos os dias se relacionar verdadeiramente com o nosso Deus. E nessa passagem, Jesus, ele fala que eu sou a videira, o meu pai, ele é o agricultor. Deus é quem decide cortar, podar, é ele que faz o trabalho. Jesus é a videira. E nós aqui que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós somos os ramos. E ele disse que existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que que não permanecem e não dão frutos. E o que acontece com essas pessoas? Com essas pessoas que não permanecem e não dão frutos? Elas são cortadas da videira. E o que adianta um ramo cortado? E o que acontece com ele? Quando a gente vê, as pessoas elas juntam, né? Os matos que estão no chão e vai tacar fogo. Então é algo muito profundo. Se você não permanecer, se você não der frutos, o seu fim é o fogo. Isso é algo muito sério. Assim como ele fala sobre a parábola dos talentos, como várias outras parábolas. Quem não dá frutos, quem não faz algo, é lançado no fogo. E quem são essas pessoas? Na parábola dos talentos, o servo ele vai dizer que ele teve medo. Ele teve medo, porque ele sabia como era o patrão dele. Talvez as pessoas que não dão frutos são aquelas pessoas que têm medo. Medo do que vão pensar de mim, medo do que vão falar na escola, medo que meus familiares vão falar. Ou pessoas que fazem as coisas pela própria força do seu braço e não por Jesus. Fazem, mas não conhecem a Jesus, porque a palavra de Deus diz que muitos vão dizer: eu fiz isso no teu nome, eu curei, eu batizei. E Jesus vai dizer: eu não te conheço.
Talvez sejam essas pessoas que acham que estão dando frutos, mas estão fazendo tudo para a própria glória. E existe o outro tipo de pessoa. E eu acredito que todos nós somos essas pessoas, amém? Que são as pessoas que permanecem e dão frutos. E o que significa permanecer? Será que permanecer, como eu disse no começo, é estar vindo na igreja, eu vou permanecer, eu vou ser crente, eu vou sentar aqui no domingo, permaneci. Não. Permanecer vai muito mais além. Permanecer é se relacionar com Deus. É depender totalmente de Deus. Porque a palavra dele, ele vai dizer que sem Ele, nada a gente pode fazer. Que todas as coisas foram criadas por meio dele, para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito seria. Então, nós precisamos permanecer nele, depender dele, para que a gente consiga dar frutos. Porque se vocês olharem para uma árvore, e o ramo ele não vai estar assim, vou dar fruto. Não, ele simplesmente dá, porque ele está ali. Ele está ali. E o trabalho é da árvore. Ele só está ali, o ramo. E o que é depender de Deus? Sabe, meus irmãos, assim como vocês têm pecados, eu também tenho vários. E eu já passei por situações de vencer tentações, assim, de pecado de estimação, sabe? De coisas que você sempre tá errando. E eu queria, eu vou fazer jejum, eu vou fazer não sei o quê, eu vou orar tanto, para eu vencer. Aí beleza, passava uns meses, estava de boa, outro mês de boa, aí no outro mês, caía. Por quê? Por que se eu estou orando? Por que se eu estou jejuando? Mas meus irmãos, quando eu entendi que eu precisava pedir simplesmente a ajuda de Jesus, tudo mudou. Porque quando a gente faz as coisas, eu vou jejuar, eu vou orar, quando a gente consegue, a gente faz o quê? Eu sou bonzão, eu sou crente. Mas quando a gente pede ajuda de Jesus, Senhor, eu não consigo. Sozinho eu não consigo, Deus. Me ajuda. Quem vai ser glorificado é o nosso Deus. É Deus que vai ser glorificado. Porque sem Ele a gente não consegue fazer nada. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se você está passando por algum problema agora, se você tem algum pecado que você precisa vencer, peça ajuda para Jesus. Ele quer te ajudar. Ele te ama, Ele tem misericórdia de todos nós. E Ele quer te ajudar. Ele só precisa que você precisa depender dEle. Que você diga, Senhor, me ajuda. Porque Ele vai te transformar através do Espírito Santo que está dentro de você. É o Espírito Santo dentro de nós que faz com que a gente dê frutos. É o Espírito Santo dentro de nós que faz a gente vencer os nossos pecados. Para o nome dEle ser glorificado. Para o nome do nosso Deus ser glorificado. São as pessoas que se deleitam no Senhor, que confiam no Senhor. A gente passa por muitas situações de ansiedade, principalmente nós jovens. Eu aqui, estou esperando uma menina, meu Deus do céu, é ansiedade demais. Mas a palavra diz que a gente precisa descansar, e se a gente é ansioso, a gente demonstra que não temos fé no Senhor. Ele já disse que vai cuidar de todas as coisas, por que a gente não acredita nisso? E a gente precisa se deleitar no Senhor, confiar nele, permanecer nele, tendo um relacionamento verdadeiro com ele. Não um relacionamento de, eu preciso orar 1 hora, ler 3 capítulos, aí beleza, check. Não, ele quer muito mais do que isso. Ele quer que a gente, em todo momento, esteja falando com ele.
Em todo momento, indo para a nossa escola, Senhor Jesus, que hoje a aula seja uma bênção. Senhor Jesus, será que tem algum amigo na minha sala que precisa ouvir a Tua palavra, as Tuas boas novas? Senhor Jesus, que eu olhe para os meus colegas e veja um campo missionário. Senhor Jesus, eu estou indo para algum lugar, me abençoa nesse lugar. Senhor Jesus, eu estou aqui ajudando a lavar a louça para minha mãe, e bota um louvor e chora. É o tempo todo ali, falando com Deus, se relacionando com Ele. E não simplesmente dando um check numa coisa, vindo aos domingos, só para esquentar a cadeira, mas vindo com desejo de verdadeiramente adorar o Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia, Jesus. E Jesus, Ele diz, que é para a gente fazer as coisas como Ele fez. Ele quer que a gente venha imitá-lo. Ele quer que a gente venha ser como Ele, Que é para a gente permanecer não só vindo, dependendo, mas lendo a palavra dEle. Diz, permaneçam na minha palavra. O nosso Deus, quando Ele veio nessa terra em figura humana, porque Jesus, Ele estava lá no céu, de glória, e Ele teve que descer e se tornar criatura. E Ele foi humilhado pela sua própria criação. Mas Ele não veio aqui, Ele disse, não considereis ser igual a Deus algo que eu devesse se apegar. O que significa isso? Que Ele era Deus, mas Ele não estava em forma de Deus, Ele estava em forma de homem. Ele veio aqui, e se vocês repararem na palavra dele, ele é bem sumido, Apareceu quando ele tinha lá uns volta de 12 anos, e desapareceu de novo, e só apareceu quando ele tinha 30. E viveu 3 anos aqui nessa terra. E a gente não sabe muito sobre a infância, sobre a adolescência de Jesus, a juventude. Mas a gente tem na palavra que ele só começa a fazer as obras a partir do momento que ele é batizado com o Espírito Santo de Deus. Depois que ele é batizado nas águas, o Espírito Santo vem e Jesus fala, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aí nós vemos os milagres e maravilhas de Jesus. Porque ele estava permanecendo, dependendo de Deus, através do Espírito Santo. Quando Jesus ele veio na terra, mesmo ele sendo Deus, ele teve que estudar a palavra. Ele não veio aqui com pendrive e sabia tudo. Não. O nosso Deus, ele tinha que estudar a palavra. Ele tinha que orar. E a gente vê vários relatos dele orando. E ele diz aqui, se vocês permanecerem em mim, assim como eu permaneço no meu Pai. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Jesus, ele quer que a gente tenha a mente que ele teve, tenha em voz o mesmo pensamento que teve Cristo Jesus. Ele quer que nós venhamos ser imitadores dele, que a gente venha permanecer na palavra dele, nas orações. Assim como ele permanecia, ele era totalmente dependente de Deus para tudo. Tudo, não era porque ele era Deus. Ele estava aqui como homem, para nos mostrar, para nos dar o maior exemplo. E ele era totalmente dependente de Deus, e orava por nós. Ele permanecia em Deus. E para a gente dar frutos, a gente precisa permanecer em Deus. Como eu disse aqui, todo mundo quer dar frutos, todo mundo quer fazer a obra. Mas o nosso Deus, Ele nos chama, não, chamando o Davi para ser pregador, eu chamo o Kelly para ser cantor. Ele está te chamando para permanecer primeiro. Ele que vai fazer algo na tua vida, através da tua vida. Ele que vai te transformar. Mas Ele está te chamando agora para você permanecer.
para você falar das coisas que você lê, para você cantar com a unção que Ele coloca através de você, permanecendo nele, dependendo dele. E Ele diz que Ele nos amou primeiro. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos. Ele escolheu cada um de nós. Não foi a gente que escolheu Ele. Igual a Isabel aqui. Ela não sabe nem quem é Deus. Ela não sabe nem quem é eu, nem quem é o Henrique. Ela não sabe de nada. Mas Deus já ama ela. Deus deu um monte de presente para ela, deu um baby chá para ela. Ela é completamente amada por Deus e ela não tem noção de nada. Ela não sabe quem é a mãe dela, não sabe quem é o pai dela, mas ela é completamente amada. Assim como nós. Não foi a gente que escolheu Deus, Ele que nos escolheu. Quando a gente estava lá no ventre da nossa mãe, Ele já sabia o nosso nome. Stephanie, Tamira, Davi. Ele já sabia. Foi Ele que nos desenhou. Foi Ele que escolheu como nós seríamos. Ele que nos desenhou. Quando Ele vai criar o mundo, Ele fala, Ele cria com as palavras. Mas quando Ele vai criar o homem, Ele coloca a mão no barro e vai moldando. Assim que Ele faz conosco. Ele nos criou, Ele já sabia. Ele já preparou coisas grandiosas para nós. E a única coisa que Ele pede para nós é que a gente venha permanecer nele. Que a gente venha orar, que a gente venha permanecer nas palavras dEle. Que a gente venha se relacionar com Ele. Que a gente venha buscá-lo. Que a gente venha pedir ajuda a Ele, para que o nome dEle seja glorificado. Ele quer se relacionar verdadeiramente conosco. Ele quer um amor completo. Completo, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Às vezes, quem está roubando o primeiro lugar da nossa vida de Jesus, pode ser um jogo, uma namorada, um lugar. Às vezes é nós mesmos que estamos no trono. A gente que está decidindo tudo sozinho. Mesmo dizendo, aceitando Jesus como Senhor das nossas vidas. Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Mas é você que está tomando todas as decisões. Você não pergunta para Deus, a gente não pergunta para Deus. Sendo que a gente tem que deixar Ele governar as nossas vidas. E é isso que Ele quer de nós nessa noite. Ele quer que a gente venha se relacionar verdadeiramente com Ele, porque Ele nos ama muito, muito. Ele entregou o próprio Filho. Qual o amor maior daquele que dá a vida pelos seus amigos? Ele deu, Jesus deu. Ele deu a vida por nós. Ele sofreu naquela cruz. Ele foi considerado maldito. Imagina, meus irmãos, o tanto de gente que existe no mundo hoje. Quase 8 bilhões, não sei se já tem 8 bilhões. Olha o tanto de anos que já se passou. O tanto de gente que já passou nessa terra e o tanto de gente que tem nessa terra e o tanto de gente que ainda vai nascer. Olha o tanto de pecado que Jesus teve que suportar. O tanto de transgressão que Ele teve que carregar. Ele foi abandonado, porque o nosso Deus, Ele é santo, Ele não se mistura com o pecado, e Jesus, Ele estava completamente cheio de pecado, e Ele fala, por que me abandonaste?
Ele estava carregando, bebendo o cálice da ira de Deus. O cálice que era para nós, que era para a gente tomar. Ele que tomou. Ele estava distante do Pai dele, separado de Deus. E não só isso, o tanto que ele sofreu fisicamente. Ele foi açoitado, machucado, cuspido, pregado, para nos salvar, porque Ele nos ama. Existe amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos. E a única coisa que Ele nos pede: permaneçam em mim. Amém, meus irmãos? Convido os irmãos para levantar, para a gente orar. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor Jesus, obrigado. Nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus. Nós te agradecemos pelas Tuas boas novas, Deus. Nós te agradecemos pelas Tuas misericórdias, Pai, que são a causa de não sermos consumidos, Deus. Porque nós somos falhos, Deus. Nós erramos todos os dias, Deus. Nós somos fofoqueiros, mentirosos, Senhor Jesus. Nossos pensamentos são maus, nossos desejos são maus. Mas a Tua misericórdia, Senhor, se renovou neste dia. Nós estamos aqui, nós acordamos e temos motivo para Te agradecer, Deus. Senhor Jesus, nós entendemos que o nosso papel é de permanecer em Ti, de dependermos de Ti, Deus. Oh, Senhor Jesus, transforma as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, faz uma obra nas nossas vidas, Deus. Que através das nossas vidas o mundo conheça, Senhor Jesus, quem Tu és. Que através da nossa unidade o mundo saiba que Jesus foi enviado, Deus. Olha para as nossas vidas, Senhor Jesus. Olha para a vida de cada um que está aqui, Deus. Cada um, Pai. Para o coração de cada um, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar tocando em cada um nesta hora, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar falando com os meus irmãos, Senhor Jesus, assim como o Senhor falou comigo, Deus. Oh, Senhor Jesus, revela a eles o Teu amor, Senhor Jesus, o quão preciosos eles são para Ti, Deus. O quanto o Senhor já os ama, os amou, Senhor Jesus. Os projetos que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Senhor Jesus. Que eles venham se sentir amados, Senhor Jesus, completamente amados, Jesus. Que eles venham Te buscar, Pai. Que nós venhamos Te buscar, Deus, verdadeiramente, Deus. Com relacionamento verdadeiro, porque o Senhor procura aqueles que Te adoram em espírito e em verdade, Deus. Que nós não venhamos ser os que não permanecem, Senhor Jesus, os que não dão fruto, Senhor Jesus, mas que a gente venha no grande dia ouvir, Deus, servo bom e fiel, entra para o gozo do Teu Senhor. Que a gente venha ouvir as palavras: eu Te conheço, minha noiva amada. Oh, Senhor Jesus, nós Te agradecemos por tudo, Deus. Aleluia, Jesus.